Boa tarde, turma. Hoje nós vamos dar uma revisada no conteúdo das aulas anteriores de gramática e de ortografia. Gramática foram as orações subordinadas substantivas e ortografia foi o estrangeirismo. Então vamos analisar aqui uma pequena revisão para vocês relembrarem o que já foi estudado. As orações subordinadas substantivas exercem uma função sintática de quê? De sujeito, de objeto direto, de predicativo do sujeito, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto, e vamos identificar cada uma delas. A oração, quando tem a função de sujeito, ela é classificada de subjetiva. Temos a oração principal, que não pode apresentar sujeito, que tem o verbo de ligação, mas o predicativo. Relembram do que é predicativo, que é uma característica, uma qualidade do sujeito. Aí nós temos aqui um exemplo, temos o verbo na voz passiva sintética e voz passiva analítica. A voz passiva sintética é quando o verbo é sintetizado, ou seja, resumido, ele vem com a partícula si, como por exemplo, canta-se. E a voz passiva sintética não, desculpa, já falei, a analítica, o verbo vem mais completo, que ela vem com uma locução verbal, que é o verbo estar com um outro verbo principal. Observe aqui, observe-se, sabe-se que os estrangeiros vieram à Bahia. Verbo na terceira pessoa do singular. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva é quando ela vem com a função de sujeito. E analisem essas dicas aqui. A outra, a oração quando vem com a função de objeto direto, ela é classificada como objetiva direta. Aí você vai relembrar o que é um objeto direto. Temos, na oração principal, temos o sujeito, o verbo transitivo direto, que é pensei. Quem pensa, pensa em algo, né? Pensou o quê? Aí que você conhecesse a Bahia. Temos também a predicativa, que é as orações subordinadas, substantiva predicativas. Temos a oração principal, que é o sujeito, mais o verbo de ligação. Temos o exemplo aí abaixo. Temos também a que tem a função de objeto indireto, que é classificada como objetiva indireta, que tem o objeto indireto, o verbo vem com o complemento, que ele é acompanhado de preposição. Na oração principal, observa que ela é iniciada com a preposição, certo? A completiva nominal, que é o complemento nominal, são iniciadas com preposições as orações subordinadas. A oração principal temos o sujeito mais o verbo e o complemento, ou sujeito, verbo de ligação e o predicativo. E a segunda oração também é como iniciada com preposição. Só ter cuidado para observar, para não se confundir com a objetiva indireta, que a objetiva indireta também inicia com preposição. Ó. Tem que analisar o verbo antes. Se esse verbo ele está me sugerindo uma pergunta que vai ter uma preposição, e se o outro temos aqui ó, a locução verbal, que é o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Na oração completiva nominal, na oração principal tem o sujeito e o verbo de ligação. E a oração subordinada é o predicativo do sujeito, vai ter lá o predicativo do sujeito. Cuidado para não confundir essas duas que são muito parecidas. Aí vocês vão analisar essas dicas. Uma tem o verbo intransitivo e a outra tem o verbo de ligação. Nós temos também a apositiva, que temos a oração principal terminada com 2 pontinhos para poder iniciar a oração subordinada. Então são essas dicas das orações subordinadas substantivas. Qualquer dúvida, reassistam a aula anterior, que lá tem mais explicação. Agora nós vamos para a parte de ortografia. O que é estrangeirismo e quais as palavras mais adotadas no nosso vocabulário. Como foi dito na aula anterior, estrangeirismo é o termo que significa a palavra ou expressão de outras línguas empregadas na nossa língua. Hoje nós utilizamos muitas palavras de outras línguas que não é da nossa, né?
E a nossa língua portuguesa mesmo tem origem de outras línguas, tem de origem latina, origem grega, né? Indígena, tudo isso são estrangeirismos. Tem a imagem aí com algumas palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, como workshop, né? É utilizada muito. Nessa pandemia, muitas outras palavras como delivery, drive-thru, todas essas palavras são do estrangeirismo, não é da língua portuguesa, mas nós utilizamos no nosso dia a dia e estamos aí utilizando o estrangeirismo dentro da nossa língua portuguesa. Não é nenhuma novidade o fato de palavras ou expressões estrangeiras estarem incorporadas em nossa língua. A grande maioria das palavras do português tem origem, como eu falei para vocês anteriormente, latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa, inglesa. Então, é algo muito vasta, né? A nossa língua portuguesa não se delimita só no português. Tem origem de muitas outras palavras. Vou mostrar para vocês agora a atividade da semana. Que esta semana vocês vão me entregar a atividade no dia 13, certo? Temos aqui um diálogo. Vocês vão analisar este diálogo aqui e vão marcar qual a opção que você acha que é correta. Se é o objeto direto, indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo. A questão 2. A função sintática é exercida por um substantivo ou palavra que o substituto é chamado de quê? Você vai escolher uma dessas alternativas e vai marcar qual que você acha que é correta. Questão 3. Nasci e cresci em França. Há uma palavra que liga as orações. Esta palavra é o quê? Escolhe uma das alternativas e marca. Questão 5. Você vai analisar as orações que estão nessa coluna e você vai completar com 1, 2, 3, 4 e 5 para classificar as orações, certo? Analisar aqui e classificar as orações subordinadas substantivas. A parte de ortografia, temos aqui um textinho, vocês vão ler e vão responder essas 3 questões de acordo com o texto. Em seguida, vão analisar esta imagem aqui e vão ler as questões e responder a questão 1, questão 2 de marcar, questão 3 também de marcar e a questão 4. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntar no privado ou reassistir as videoaulas anteriores, lembrando a vocês o horário que vocês podem tirar dúvida comigo, das 13 às 17 horas. E outro detalhe, não me mandar mensagem no final de semana. No final de semana a gente não trabalha, né? É o nosso descanso. Bons estudos para vocês. Se dediquem bastante. Não está fácil para ninguém. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Obrigado e até breve.